Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o TDAH. O que é o TDAH? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vou explicar para vocês como foi a minha descoberta, como era a minha vida antes e depois do TDAH e o quanto você se identificando com esse vídeo, você também pode procurar ajuda médica e melhorar a sua qualidade de vida, porque é muito importante, ok? Vamos lá. TDAH. O que é o TDAH? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa hiperatividade, ela pode ser tanto física ou mental. No meu caso, a minha hiperatividade, ela não é física, ela é mental. Mas, às vezes, ela vai apresentar características físicas, sim, como balançar os pés, balançar a mão. Eu tenho muita dificuldade na hora de dormir, porque eu fico esfregando muito, eu só consigo dormir dessa forma. Um pé no outro. Então, tem várias coisinhas, assim, que vão te ajudar no diagnóstico, mas claro que você só pode ser diagnosticada por um médico, não sozinha e em casa, assim como comigo. Eu fui vendo que eu tinha certas características do transtorno, procurei ajuda médica e vi não, né, o doutor me informou que eu tenho o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade mental. O TDAH, ele não é só isso, porque se ele fosse só isso, ele seria simples, mas ele não é simples. Se ele não fosse um problema, ele não seria diagnosticado como um transtorno, correto? Ele seria só algo normal. Vamos especificar assim. Algo normal. Então, o que tem que ser levado em consideração quando se trata do transtorno de déficit de atenção e quando se trata da descoberta, né? Eu e você descobrindo se tem o transtorno ou não. Primeiro, compreender o que é. Segundo, tentar achar características próprias, suas, aonde o transtorno afeta. Por exemplo, o transtorno, eu fui descobrir que eu poderia ter o transtorno de déficit de atenção quando eu fui vendo vídeos onde a minha vida se encaixava ali. E eu comecei a me questionar, eu falei, gente, como que algo pode ser tão parecido comigo, sendo que eu não sei o que é. Quando eu ando na rua, eu não tenho noção de espaço, então eu tropeço muito nas coisas, eu me machuco bastante, eu me embolo no meio das pessoas, eu passo por cima das pessoas, enfim. Em relação a tempo, eu não tenho noção de tempo, nenhuma noção de tempo. O tempo para uma pessoa normal é diferente do tempo para mim. Então eu demoro muito mais tempo para fazer uma coisa que pessoas normais levariam menos tempo. Por quê? Por conta da desorganização mental, porque o transtorno de déficit de atenção nada mais é do que isso. É uma disfunção cerebral onde seus pensamentos vão estar muito acelerados e desorganizados. Tem gente que precisa até de medicamento para isso, tá? E vou listar para vocês algumas características minhas que também você possa se identificar, que vai te ajudar a saber se você tem TDAH ou não. No meu caso, a minha hiperatividade, como ela é mental, eu tenho muita dificuldade em fazer coisas simples, que para as pessoas é simples. Vamos arrumar a casa. Comecei lavando vasilha, eu vou terminar de lavar as vasilhas e vou fazer outras coisas. No meu caso, não. Eu me perco ali, do nada eu tô no banheiro, já lavando o banheiro, as vasilhas ainda estão sujas, a casa ainda tá desorganizada, tem algumas coisas feitas, mas ainda tá tudo desorganizado. Porque eu começo aqui, depois eu vou pro banheiro, depois eu vou pra geladeira, e assim eu vou fazendo as coisas picadas, porque alguma coisa vai tirando a minha atenção no meio do caminho. Outra coisa também que acaba sendo um fator crucial, são dois pontos na verdade. Um ponto, quando eu vou ler um texto, gente, é horrível. Ler texto pra mim é a pior coisa que tem. Por quê? Tem uma frase lá completa. Uma pessoa normal vai ler a frase, vai interpretar a frase e ponto. Já eu não, eu vou ler a primeira palavra, vou ler a segunda, na terceira palavra eu já esqueci as outras duas. Então eu não consegui formar a frase, compreender a frase, por conta de não conseguir ler
sem esquecer o que foi lido anteriormente. E, consequentemente, também me afeta na escrita. Quando eu vou escrever, eu não consigo escrever de uma forma organizada onde as pessoas entendam. Então, uma redação é muito mais difícil para mim do que para uma pessoa normal. Uma pessoa normal vai escrever os tópicos, pananana, finalizou. Eu vou começar com um contexto, eu tô no meio com outro contexto e para mim tá fazendo sentido, mas para as pessoas que estão lendo não faz nenhum sentido. A hiperatividade, ela vem acompanhada de uma desorganização. O que você precisa entender? O TDAH, como eu falei, ele é um déficit de atenção, ele é um problema mental, ele é uma hiperatividade, tem muito mais energia circulando no meu cérebro do que no das pessoas normais. Então, o que você precisa compreender que eu já compreendi? A minha vida antes do TDAH era uma e a minha vida após a descoberta ela é outra. Por quê? Porque eu consigo compreender que certas coisas que foram vividas, certas coisas que eu passei, não era eu, era o meu transtorno. Mas aonde eu não conseguia me encaixar adequadamente, porque as pessoas não conseguiam entender que não era minha escolha. Não era minha escolha ser desatenta, não era minha escolha ser esquecida, não era minha escolha não compreender o que estava sendo falado, o que estava sendo dito, não era uma escolha. Durante muito tempo antes do TDAH, eu me senti muito desfocada, muito deslocada, porque eu não me sentia, eu não me encaixava em lugar nenhum, sabe? No autismo as pessoas têm padrão. Pessoas normais também têm outros padrões. As pessoas normais organizam a vida delas com mais facilidade. Eu já não consigo. Então, antes de eu descobrir que eu tinha um transtorno, eu me sentia muito incapaz de fazer as coisas. Eu me sentia muito inferior às pessoas porque eu me sentia incapaz, né? Realmente. Eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia ser organizada, eu não conseguia me planejar, eu não conseguia ser atenta às pessoas, eu vivia muito no meu... Vivo, tudo isso é vivo, só que eu tô falando no passado porque é antes do TDAH. Então eu vivia muito no meu mundo, no mundo da lua, então às vezes as pessoas tinham que me acordar para a realidade e aquilo dali me trazia muito desconforto. Pelo simples fato de eu não compreender o que estava acontecendo e o porquê que eu estava sendo assim. Então, depois do diagnóstico do TDAH, eu consegui o quê? Eu consegui compreender que certas coisas onde eu passei, certas coisas que aconteceram, não foram minha culpa, não tive como ter outra reação, porque não muda. O TDAH, ele não é... O transtorno de déficit de atenção, ele não é como um machucado que se você colocar o remédio ou se você tomar o remédio, vai embora, ele vai sumir, acabou. Ou, não, vou passar o resto da minha vida assim. Então, compreendi que não posso mudar quem sou, mas posso melhorar para me trazer menos danos. Por quê? Isso pode me afetar no meu trabalho, na minha vida familiar, conjugal, social, amizades, porque sou muito atrapalhada, sou desorganizada, falo as coisas sem pensar. Às vezes a gente tá numa reunião com todo mundo assim, eu tô lá pensando em nada, sabe? Pensando em nada. Me perco dentro de mim mesma. Por conta da minha desatenção e da minha hiperatividade, eu esqueço coisas em lugares muito aleatórios. Extremamente aleatórios, tá? Eu guardo as coisas pensando, vou guardar aqui porque eu vou lembrar onde tá. 90% das vezes eu não sei onde é que tá. Que eu guardo em lugares e... Esses dias pra trás, só pra vocês terem uma ideia, esses dias pra trás, eu achei dentro do forno do fogão um apontador. O que ele estava fazendo lá, eu não sei, mas eu lembro que eu guardei. Mas se eu precisasse de um apontador, eu nunca ia achar, porque eu jamais ia achar que ele estava dentro do fogão. E assim vai, com diversas coisas. Eu já esqueci telefone dentro do congelador, quando eu ainda morava com a minha mãe. Mas depois eu fui lá, abri a geladeira e vi que ele estava lá. Mas enfim, não vamos fugir do foco. São só alguns
detalhes para vocês compreenderem. Então, organize sua rotina antes, compreenda quem você é, compreenda quais são suas limitações. O TDAH, ele pode te trazer muitos problemas psicológicos por conta de você não compreender quem você é. Então, há necessidade, busque se conhecer, aceitar quem você é, para depois você viver com o TDAH de uma forma mais leve. Outro ponto muito importante que eu já ia esquecendo, mas vou falar para vocês, ok? O TDAH, por ele ter uma hiperatividade mental muito maior do que as pessoas, a exaustão mental ela é muito mais constante do que a das pessoas. Então, se você todo dia segue a mesma rotina, vai chegar uma hora que o seu cérebro ele vai estar esgotado. Você não vai querer falar com ninguém, você não vai querer fazer nada, você vai querer ficar deitado no silêncio. Isso acontece, isso é normal, isso não é depressão, isso não é ansiedade, isso não é tristeza, não é desânimo, nem falta de química no seu cérebro. Isso é só um cansaço. Cansaço por conta da sua hiperatividade, ok? Então, sempre que você sentir que você está se esgotando, faça algo novo, algo diferente, se conecte com algo que você goste. Eu gosto muito de pesquisar sobre psicologia. Então, é um assunto que, cara, me deixa feliz. Então, sempre que eu tô estudando, sempre que eu tô conhecendo, conversando, aquilo dali me descarrega. Então, você tem que procurar algo que te descarregue. Contato com a natureza, um pouco de isolamento social, um pouco, não muito, porque se você se acostumar também, um pouco de isolamento social é muito importante. Então você vai adquirindo maneiras de lidar com isso. Se você tem alguma dúvida sobre o transtorno, você pode deixar aqui nos comentários. Eu tenho duas hipóteses. Ou eu vou estar respondendo diretamente você no chat aqui, ou eu vou fazer um vídeo para responder seus questionamentos. Sinta-se em casa para tirar qualquer tipo de dúvida. Saiba de uma coisa, você é muito especial do jeitinho que você é, assim como eu sou muito especial do jeitinho que eu sou. Aprendi a compreender isso e hoje eu me sinto muito mais feliz, porque eu sei que o TDAH ele me limita bastante, mas ele também me faz uma pessoa muito especial. Então, é isso, pense nisso, no quanto você é especial por ser diferente, o quanto você tem características que são únicas. E para a sociedade, às vezes você vai ser atrapalhada, você vai ser desorganizada, não vai ser muito inteligente, mas você sabe a sua capacidade. Então você tem que procurar ser o seu melhor sempre, tudo que você puder.